No canal do Dinâmico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte em inscrever-se e venha junto com a gente aqui, viu? Aperte em inscrever-se e venha junto com a gente. Deixa o seu like aí, não esquece de deixar o like. Vitória do Vitória, 3-1 pra cima do Sport. Já diria meu pai quando eu mostrava o boletim pra ele que eu passava. Não fez mais que a sua obrigação. Vitória tinha que ganhar e ganhou. E agora tem a obrigação de ganhar do Mirassol. Mas bora celebrar esta vitória desta noite. Se você estava aí angustiado, pode se aliviar. Vitória rubro-negra. Rubro-negra é baiana, né? Porque foi contra o Sport, o rubro-negro também. E o Vitória termina aí saindo do Z4. Aguardamos o jogo entre Santos e Inter, mas o Vasco perder, infelizmente, foi muito bom. Porque, infelizmente, você sabe contra quem o Vasco jogou, né? Então, infelizmente, foi bom o Vasco ter perdido, que eles têm a obrigação de bater no Inter, no São Januário. E o Inter não vai ter vida fácil até o final. Ou seja, as coisas conspiraram ao nosso favor, tudo conspirando ao nosso favor, e estamos aqui para celebrar junto com vocês, para falar sobre o que vimos sobre esse jogo de Vitória 3, Sport 1. Adson vai comentar, Rafaela também, Gabriel, se não descer, né, para fazer a coletiva de imprensa. Gabriel deve estar gravando lá na Ilha do Retiro a situação da torcida com os jogadores do Esporte Clube Vitória, beleza? Tá legal? Então vamos lá. Vamos já de bate-pronto ouvir a opinião do nosso Adson Piedade sobre esse jogo. Não esqueça, deixa sua curtida aí, aperta no gostei e se inscreva no canal se você não é inscrito. Programa Nação Rubro-Negra vai ser às 18 horas nesta segunda-feira, não 7, de 6 às 7. Não 7 horas, de 6 às 7, Nação Rubro-Negra, aqui no canal do Dinâmico. Agora sim, Adson comentará sobre esse jogo. Adson Piedade. Meus queridos rubro-negros, o Vitória não fez mais que sua obrigação. O Vitória tinha a obrigação de vencer o Sport, principalmente quando você vai no Allianz Parque e tira pontos do Palmeiras. Você tem que chegar e pegar, com todo o respeito ao gigante nordestino, o Sport, um time que tem todo o meu respeito, mas que já foi rebaixado. Tem que chegar e tem que vencer o jogo, assim como já aconteceu com a gente. Quando a gente estava em alguma Série A aí, rebaixado, os clubes vinham no Barradão e vencia o Vitória, porque precisava dos pontos. Então, o Vitória não fez mais do que sua obrigação. Em dois tempos, eu diria até que distintos, porque o Vitória, no primeiro tempo, ele sai na frente com 2 gols e depois ele dá uma baixada na sua atenção, no seu ímpeto. No segundo tempo, não, o Vitória sai na frente com 1 gol e mais atento, mais ligado, jogando mais em cima ali do Sport, lutando por cada bola. E eu acho que isso fez com que o Vitória não sofresse no segundo tempo. Sofremos até no primeiro do que no segundo. Então isso é uma evolução, isso é vestiário, isso é conversa, isso é de um time que não quer de maneira alguma beijar a lona nessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória que saiu na frente logo no primeiro tempo com o jogador que foi o Baralhas, né, que deram o gol contra, mas para mim eu passo esse gol para o Baralhas, porque foi que chutou. Se não houvesse um pé para chutar ali, o zagueiro não colocaria para dentro. E depois o Cáceres, que vem fazendo uma volta de competição. Há quem diga que é para poder renovar contrato. O Cáceres, quando chega nos últimos 5 jogos, vira o Daniel Alves, né, dizem. E o Cáceres serviu ali o Cantalha-Pedra, que tacou-lhe a pedra no Sport, tacou-lhe a pedra de vez no Santos também, porque quando ele taca-lhe a pedra ali no Sport, ele acaba tacando-lhe a pedra também no Santos, jogando o Santos na zona. Toda desgraça vai para os clubes que estão dentro da zona de rebaixamento. E aí o Vitória sofreu o gol, né, um descuido, uma desatenção ali dos 3 zagueiros, e o Pablo, oportunista, aproveitou, diminuiu. E aí a gente ficou preocupado, porque o Vitória desligou um pouco, negando espaço, mas não de uma forma com ímpeto. E muito mal o Renzo Lopes hoje, muito mal mesmo, ali chorando copiosamente ali o Kaiser, depois do gol. Que vem quem já passou por esses problemas psicológicos sabe muito bem como é. O cara chora por nada, é complicado, muito complicado. Então, parabéns ao Kaiser, que esse gol agora tire ele dessa situação, porque não é fácil, não é fácil. E aí o Vitória volta para o segundo tempo e Jair faz talvez um belo discurso lá na pré-relação. A gente vai ver só depois lá no intervalo na TV Vitória. O Vitória volta melhor, volta mais ligado, já em cima, tem o primeiro chute. Depois o Kaiser, que havia entrado no lugar do Renzo Lopes,
faz o 3-1 e o Vitória continuou muito bem. Quando ele viu que o time ia começar a querer dar uma desmorecida, 23, 25, ele tira os 2 beiradas, coloca mais 2 para poder o Vitória não perder aquele ímpeto de tirar de espaço. É claro que o Sport teve mais posse no segundo tempo, já no final, que é natural, jogando em casa. Queria mostrar também que não estava e não entregou. O Sport não entregou o jogo hora nenhuma. Vitória que foi lá e ganhou a partida de um time disperso, um time que está rebaixado. E é assim mesmo, tá todo mundo tirando ponto dele. Porque o Vitória tirou ponto é porque o Sport entregou? Não, o Sport não entregou de maneira alguma. O Vitória chegou lá e venceu com méritos. Fez 3-1, poderia ter feito mais, tá? Teve bola na trave, teve falta batida perto ali. E o Jair Ventura, de parabéns. Eu acho que é muito na conta dele o segundo tempo que o Vitória fez, tá? Até o primeiro também. Até o primeiro, até ali os 23, tá? E no segundo tempo, o Jair Ventura mostrou porque ele não quer, ele veio e tinha coragem para dizer que o Vitória, ele poderia salvar, está salvando o Vitória, que o Vitória não volte mais para essa zona. Individualmente, muito bem o Thiago Couto, não falhou em nada hoje no jogo. É um goleiro de estatura hoje para o futebol mediana para baixa, e mesmo assim tem coragem para sair no gol. Os 2 laterais muito bem, no primeiro tempo muito bem, o Ramon um pouco abaixo ali do Cáceres. No segundo eu gostei do Ramon, acho que voltou melhor o Ramon, negando mais espaço, fazendo o futebol dele ali, não sei um chutão que ele deu errado ali, mas muito bem os laterais, e o Cáceres voltou muito bem da lesão. Os 3 zagueiros, o Walter melhor do que Ramon e o Cabuntanca no primeiro tempo, e no segundo os 3 muito regulares, muito bem os 3 zagueiros do Vitória. O Ronald, eu acho que jogou mal, mas ajudou, o Baralhas muito bem, ligado, tal, fez um gol pra mim no Vitória. O Aiton melhor do que o Eric. O Mateuzinho entrou assim, prendendo muito a bola, mas foi necessário, né? Deu mais vida ali aos lados. O Lucas Braga também não foi mal, jogou o que pôde ali, ajudou a marcar. E o Kaiser voltou muito bem, fez um gol, não vai poder mais ser mais banco para o nosso querido, desculpa a redundância, Renzo Lopes. Então o Vitória ganha o Kaiser para esses jogos finais, ganha uma semana, Anderson, né? Uma semana aberta aí, para dar um descanso e fazer um jogo que vai ser mais ou menos como foi o segundo tempo hoje. Porque o Mirassol é um time que, tanto em casa quanto fora, joga da mesma forma, tira a posse de bola do adversário, tirou a posse de bola do City, para você ter uma ideia, tirou a posse de bola do Flamengo, e não é do Vitória que ele não vai tirar a posse. Ele vai tirar a posse do Vitória, o torcedor vai ter que saber sofrer junto no Barradão. Vitória vai jogar em organização defensiva e esperar um momento ali para dar uma beliscada no Mirassol também e a 42 pontos. Meu querido Anderson Matos, foi assim que eu vi Sport 1, 3 vitórias, uma vitória merecida na Ilha do Retiro. Show de bola, e vai lotar o Barradão, meu seu Gabriel Galindo. O Barradão vai lotar, Vitória e Mirassol, mas bora falar sobre esse Vitória Sport. Gabriel tá lá na Ilha do Retiro, hein? Aliás, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Aqueles que quiserem contribuir para essa viagem do Gabriel Galindo, que foi, graças a Deus, mais barata, né? Mas se você quiser contribuir, o Pix está aqui na tela. canaldodinâmico@gmail.com. Não é sobre o valor, é sobre sua consideração por nós. E depois vai vir a viagem para Bragança Paulista, porque a ordem de Deus foi: vá a partir do Santos. Engraçado que algumas coisas aconteceram, né? A partir do Santos. Vitória ganhou 2, empatou 1. Tamo bem, graças a Deus, fora de casa, né? 7 pontos de 9 disputados. E o Canal do Dinâmico começou aí jogos fora de casa a partir do Santos. A gente não iria, mas Deus quis que a gente fosse, a gente está indo. E vamos também para Bragança Paulista. Então, se você quiser contribuir, o Pix está aqui, o QR Code para que está pela TV. E quem quer escrever é canaldodinâmico@gmail.com. Contribua para as nossas viagens. Gabriel Galindo, queria que você falasse sobre o que você viu desse jogo antes de você descer para a entrevista coletiva de imprensa com o técnico. 7/12, bem lembrado, né, Hungria? Com o técnico Jair Ventura. Anderson, direto aqui da Ilha do Retiro, como você disse, jogo importantíssimo do Vitória. Eu sempre disse que essa partida ia ditar muito do futuro do rubro-negro, porque qualquer resultado que fugisse de uma vitória, hoje aqui, praticamente derrubaria o Leão. Não até em termos de tabela, mas principalmente em termos anímicos. O Vitória não podia, de jeito nenhum, perder aqui na Ilha do Retiro ou até empatar. Seria uma tragédia para o Vitória. O Vitória cumpre com sua obrigação. Parabéns de novo ao Jair Ventura, aos jogadores, porque o Vitória entrou aqui e se respeitou. Jogou muito bem dentro das suas limitações, com os defeitos de sempre, falhando na hora da eficácia, cochilou na hora do gol do Sport, mas é um time que hoje representou muito bem sua torcida, porque encarou a partida como uma final,
fez a sua obrigação, venceu a segunda como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro e sai momentaneamente da zona de rebaixamento. Eu só tenho que dizer que o Vitória, com o Jair Ventura, Anderson, tá um time muito abençoado, tá? Muito abençoado. Vitória melhora taticamente, melhora tecnicamente e animicamente o time é outro. E você para pensar, com o Carille, com o Chagas e com o Carpini, eram esses caras, velho. Eram os mesmos caras. Mas o Jair conseguiu transformar esses atletas aí. Então, é realmente parabenizar todo o Vitória por esse resultado, dizer que ainda não acabou, tá? É só uma parte do processo, uma parte importante, mas a grande tarefa, o grande desafio vem no próximo sábado. Vencer o Sport aqui na Ilha do Retiro, a gente sabe da tradição, a gente sabe da importância, do tamanho que tem o Sport, mas era obrigação porque é um time rebaixado, com todo respeito, é um time rebaixado. Agora, no próximo sábado, no Barradão, nós enfrentaremos uma equipe em ascensão, que também, assim como o Sport, é uma franca atiradora e, por isso, é um jogo muito difícil, porque eles entram lá sem pressão e com vaga na Libertadores por mérito. Então, o Barradão precisa ter as suas 80 mil pessoas, os jogadores estarem ligados, muito importante que a gente não perdeu ninguém no jogo de hoje, ninguém suspenso, graças a Deus. E vamos com força máxima vencer esse Mirassol aí. Assustar o Brasil, é isso que o Vitória tá fazendo. Assustar o Brasil. Porque lá no meio da competição, os jornalistas, muitas pessoas, não quero citar nomes, cravavam que o Vitória estava rebaixado e muito por subestimar a capacidade de reação do Vitória. Assim como fizeram com o Sport, que realmente caiu, com Fortaleza e Juventude, que provavelmente cairão. Mas o Vitória tem uma torcida que esses times não têm, com todo respeito. É muito diferente. É muito diferente. O Vitória foi sustentado pela sua torcida enquanto errava nas suas escolhas e quando a diretoria finalmente acertou em trazer o Jair Ventura, agora com suas pernas ele vai caminhando. E que espero que seja o suficiente, merece que seja o suficiente, mas ainda temos aí mais duas tarefas difíceis. Na minha sincera conta, Anderson, o Vitória batia 45 pontos, dependendo do jogo do São Paulo, tá? Dependendo do jogo do São Paulo. Eu contava que a gente perdia para o Palmeiras e empatava em Bragança. Graças a Deus já empatamos com o Palmeiras. Então talvez a gente consiga fazer algo a mais ainda nessa competição. Seguimos. Adson, rasga o seu papel, rasga o esporte aí merecidamente, porque tarefa cumprida. Canal do Dinâmico, mais uma vez em loco, trazendo essa história para vocês. Deixa aí que eu vou para a Zona Mista aqui. Um abraço para você, Anderson, para Adson, para Rafael e para todos que estiveram aí presentes na Arena Parque Santiago. Seguimos. Glória a Deus. Amém, meu amigo. Deixa eu agradecer aqui a Caio Queiroz Acioli Lins, Sinara Malheiros, Gisele Gomes Barreto. Caranguejo. Pera aí, meu amigo. Gisele Alberto e Pedro Augusto. Esses aqui... Caranguejo é de lascar, velho. Esses aqui contribuíram para a viagem do Gabriel Galindo, né? A gente fez a solicitação humildemente e a galera chegou junto aí. Então, é esses que eu citei, nosso muito obrigado. E vocês que também vão fazer a transferência por consideração ao canal, a gente vai lhe agradecer também nominalmente. Antes do Adson rasgar o papel, Rafaela Reina, Vitória deu 3-1, alegria rubro-negra, do nosso lado, claro, né? Confesso que agora eu vou falar mais pelo lado da emoção do que pelo lado jornalístico de falar. Antes do jogo começar, você me perguntou como é que eu enxergava esse jogo de hoje, se cravava o Vitória na Série A ou algo do tipo. E uma das coisas que eu falei foi, não acho que crava de fato o Vitória na Série A, mas é uma final e que o Vitória precisa entender e vencer essa partida. Eu confesso que esse foi um dos jogos que eu estava mais nervosa, Adson. Muito nervosa, assim como eu estava contra o Santos, eu estava muito nervosa. A gente poderia olhar para essa partida e falar, é um jogo fácil, o Sport está rebaixado, o Vitória que precisa vencer. Mas eu não sabia como é que o Vitória poderia se comportar nessa partida. Claro, o Vitória vem fazendo bons jogos, mas eu não sabia como é que o Vitória seria diante do Sport. Não sei se ele entraria relaxado, o Sport vai entrar de uma... Não, e o Vitória entrou entendendo que precisava vencer a partida, colocou o placar de 2-0 assim que teve a oportunidade, matou a jogada, fez o que deveria ter feito em outros jogos, que teve a oportunidade e não conseguiu. E nessa partida o Vitória abre o placar de 2-0. Após abrir esse placar de 2-0, baixa um pouco seu ritmo, algo que, entre parênteses aqui eu deixo, não deveria fazer, mesmo com 2-0, deveria manter o seu ritmo, acaba baixando um pouco seu ritmo ali, mas volta no segundo tempo melhor, conserta erros que teve no primeiro tempo. E um dos erros que o Vitória mais teve no primeiro tempo foi errar passes. E o Vitória melhora isso no segundo tempo, principalmente após a entrada do Renato Kaiser, porque Renzo Lopes foi o jogador que mais errou, né, em passes nessa partida. Então, assim, a entrada do Renato Kaiser cravou, na minha opinião,
opinião particular. Quem é o jogador que deve ser titular, tá? Como 9. Quem deve ser titular entre Renzo Lopes e Renato Kaiser? Renato Kaiser hoje crava a sua titularidade e mostra ao técnico Jair Ventura quem deve ser o titular. Claro, eu vou dizer a vocês aqui, tanto o Renato Kaiser quanto o Renzo Lopes não passa das suas melhores fases. O Renato Kaiser, que quando chegou no Vitória, saiu marcando gols ali contra o Vasco, contra o Bahia, enfim. E hoje não passa a sua melhor fase, o seu melhor momento, mas às vezes o centroavante não é somente feito de gols, mas como ele contribui para a equipe. E Renato Kaiser, ele não vem passando o seu melhor momento fazendo gols, mas ele contribui para a equipe. Ele é um jogador que ele está sempre ali em movimentação. Então, assim, resultado extremamente importante. O Vitória vence essa final, mas é uma batalha vencida. Teremos ainda outras pela frente. O Vitória agora enfrenta o Mirassol dentro de casa e com o apoio da sua torcida, que não vai ser um jogo fácil. O Mirassol, eu acredito que entre os 3 últimos jogos que teremos, esse vai ser o jogo mais difícil. O Vitória enfrenta o Mirassol dentro de casa, o Bragantino fora e o São Paulo dentro de casa. E eu enxergo o jogo do Mirassol, o jogo mais difícil. Então, assim, o Vitória realmente precisa entrar contra o Mirassol agora, entendendo também que vai ser mais uma final e vai ser assim até o Vitória cravar sua permanência na Série A. Diante disso, vitória importante, graças a Deus. E vamos que vamos, sábado estaremos lá. Dito isso, valeu Rafa Reina. Matheus Navarro de Andrade, muito obrigado também, viu? Chegou junto, contribuiu aqui no Pix do canal para as viagens do canal do Dinâmico. E a Rafa tem razão quando ela estava ansiosa, nervosa, porque o Vitória costuma, né, acontecer isso, pegar o time já rebaixado e não vence o jogo. Então era perigoso, era perigoso. Rasga o papel aí, meu amigo Adson Piedade. Cadê? Eita zorra. Rasga o papel, seu Piedade. Rasga o esporte. Com todo respeito ao nosso querido irmão aqui nordestino, mas está rasgado, 3 pontos conquistados. Ganhamos do esporte. Abraço, Lorival Martins e todos mais que estão aqui conosco. Nosso muito obrigado. Deixa o like aí, viu? Deixa a sua curtida, se inscreva no canal e vamos que vamos.